Nós vamos continuar a nossa comunhão. Nessa manhã, nós vimos alguns aspectos básicos de grande importância sobre a nossa experiência no Evangelho da Graça, uma experiência marcante. Nós precisamos ver o que nós éramos. E devido à obra da redenção de Cristo, o que nós somos. Esta é uma visão que deve governar o nosso ser. Nós não devemos ser pessoas que vivem numa zona cinza. Nós tínhamos um passado, mas a obra da redenção de Cristo nos introduziu numa nova realidade. E essa é a porção que cabe a nós. Isso está ligado a tudo que o Senhor fez, e é claro, Ele tem um desejo de que tudo isso se torne real nas nossas vidas. Se ao longo desses 2 dias nós ganhamos uma visão e começamos a ver a incumbência que Deus nos deu como chefes de família, como pais, a respeito do futuro da nossa casa. Nós precisamos ver, então, dentro da experiência da palavra de Deus, qual é o caminho que nós devemos tomar. Eu não sei se o Senhor falou com você nesses 2 dias. Ele mandou uma mensagem para sua casa? Quem é o mensageiro? É isso aí. Então, Ele mandou uma mensagem por seu intermédio. Agora, nós vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 começa com uma frase, uma expressão de grande impacto. Por esta causa. Por esta causa. Você vai mudar? Vai ou não vai mudar? Há uma causa aqui. Eu vou mudar por esta causa. Eu vi o que Deus planejou para mim. Eu vi o que Deus preparou para minha família. E eu não quero viver como eu vivia antes. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor me deu. Daí Paulo diz assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Mas a frase não termina aqui. Continua dizendo: sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Isso significa, pelo fato de eu amá-los, eu quero que Cristo me prenda. Eu renuncio à minha liberdade. Eu não vou mais fazer a minha própria vontade. Eu sou agora um prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vós. Você ama a sua família? Ama mesmo? Qual é o caminho? Ser prisioneiro de Cristo Jesus por amor à sua família. Significa o quê? Ele é meu Senhor, eu sou dele, eu sou prisioneiro dele, e
No capítulo 4, Paulo diz: prisioneiro no Senhor. Uma coisa é prisioneiro do Senhor, outra coisa é prisioneiro no Senhor. Prisioneiro do Senhor significa que eu sou um prisioneiro dele. E prisioneiro no Senhor quer dizer que Cristo é minha prisão. Eu vou viver dentro da esfera de Cristo. Isso é ser prisioneiro no Senhor. Nós precisamos ser os dois: prisioneiro do Senhor e prisioneiro no Senhor, por amor à nossa casa. Você sabe, aí nós podemos ver a nossa responsabilidade. Se eu for prisioneiro de Cristo, a minha casa será abençoada. Se eu não for prisioneiro de Cristo, se eu viver dentro da minha liberdade na carne, a minha casa sofrerá dano. Essa é a escolha que nós temos que fazer. O que nós queremos para a nossa casa? A bênção ou a maldição? Se é a bênção, diz assim: de hoje em diante, eu serei um prisioneiro de Cristo. Estarei atado a Ele. Ele vai me governar cada passo, em cada decisão, porque eu sou prisioneiro dEle. Você sabe que esse é um princípio que também regeu o próprio Senhor Jesus? Vamos ver Evangelho de João, capítulo 17. Olha só, versículo 19. João 17, 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A favor deles, eu me santifico. Significa, eu estou fazendo algo a favor deles. Eu sou um prisioneiro de Cristo a favor da minha família, para que eles também sejam prisioneiros de Cristo. Significa, sejam capturados por Cristo. E nós sabemos, ser prisioneiro de Cristo é um prisioneiro do amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, fazendo com que nós vivamos para Ele. Não é assim? Então olha só a importância dessa nossa atitude, dessa nossa comunhão com o Senhor. Por quê? Vamos voltar para Efésios capítulo 3. Por que eu tomei essa decisão de ser prisioneiro de Cristo Jesus? Por amor da minha família. Versículo 2 diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Aí mostra, porque ele viu a dispensação da graça de Deus, a mim confiada para a minha família. Eu sou um prisioneiro de Cristo, porque Deus entregou algo a mim para eu dispensar a minha família, e é a graça de Deus.
como eu posso dispensar graça de Deus à minha família? Eu acho que todos nós queremos, não é? Dispensar graça de Deus à nossa família. Mas como eu posso fazer isso se eu me tornar um prisioneiro de Cristo Jesus? Deus confiou algo a mim para eu dispensar para minha família. Nós precisamos ver isso, amados irmãos, amados casais. E por que isso é importante? Versículo 3 diz: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Daí diz assim: quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aí ele revela no versículo 6. A saber, eu vou parafrasear esse versículo, aplicando isso para a família. A saber, que os membros da minha família são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Você sabe, essa é a porção de cada membro da nossa família. Co-herdeiros. Ao olhar para o seu cônjuge, ao olhar para os seus filhos, nós devemos olhar assim: nós vamos herdar juntos o reino. Sabe, essa visão, esse sentimento, nós vamos herdar juntos o reino. Nós estamos tão acostumados a olhar o nosso cônjuge. Quem é? É minha mulher. Esse é meu marido. Agora, olhe um para o outro, mas olhe da seguinte maneira: co-herdeiro do reino. Dá uma olhadinha. Vamos herdar o reino junto. Tem que olhar assim, co-herdeiro. E aí, tem que pensar, olhando para os filhos, nós vamos herdar juntos. Membros do mesmo corpo. Tem que olhar. Olha para o cônjuge. Membros do mesmo corpo. Coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Não é? Isso é para toda a família. Mas isso vai se tornar real se eu for prisioneiro de Cristo Jesus. Agora, você topa ser prisioneiro de Cristo Jesus? Topa? Diga para o seu cônjuge: eu topo ser prisioneiro de Cristo Jesus. Olha só, essa é a visão que nós precisamos ter a respeito da nossa família. E aí, no versículo 7, Paulo diz que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante seu poder. E no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que é confiado a nós. Se eu for prisioneiro de Cristo,
terei em minhas mãos as insondáveis riquezas de Cristo. Ou eu não quero ser prisioneiro de Cristo Jesus. Daí, o que eu vou ter nas minhas mãos? Os prazeres do mundo e os prazeres da carne, para dar para toda a minha família. Qual que nós vamos escolher? No versículo 10, parafraseando, para aplicação na família, é para que, pela minha família, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus pode ser manifestada em nossa casa. Não é uma maravilha? Não é isso que nós queremos? É isso que está no coração de Deus. Se Deus quer isso, o que está faltando é a nossa parte, se nós queremos também ou não. Porque não adianta somente Deus querer, nós precisamos querer. Se nós queremos, essa vai ser nossa porção. Daí, versículo 14, de novo, Paulo usa a expressão por esta causa. Quando nós conseguimos ver o plano de Deus para nós, para a nossa casa, nós vamos sempre ter esta causa diante de nós. Por que está fazendo isso? Por esta causa. Aqui é uma causa e vale a pena, porque é a salvação da minha família, é o futuro da minha família. Não vale a pena? Vale a pena. Daí Paulo diz, me ponho de joelhos diante do Pai. Isso é algo que nós precisamos fazer. Nos colocar de joelhos diante do Pai por esta causa. É uma luta. Devemos lembrar disso. Nós falamos ontem. Qual é o plano do inimigo? Assim, eu quero seus filhos e seus netos. Eu quero que eles me adorem. Esse é o plano do inimigo. Mas nós temos uma causa de não. Meus filhos e netos vão adorar a Deus. Vão seguir a Deus. Porque eles pertencem a uma família abençoada, a uma família escolhida, uma família predestinada, uma família redimida, uma família selada pelo Espírito. E eu vou lutar por isso. Eu vou me tornar prisioneiro de Cristo Jesus por isso. Porque eu quero dispensar a eles as insondáveis riquezas de Cristo. Sabe, é só isso que poderá guardá-los. Hoje, nós deixamos o mundo, não foi? Nós não estamos numa festa, estamos aqui numa conferência. E no carnaval, nós também estamos em conferência, não estamos lá pulando. Por quê? Porque nós ganhamos a vida de Deus e nós experimentamos as insondáveis riquezas de Cristo. O que vai salvar meu filho? Não é uma ordem minha. Não é eu falar para ele, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. O que vai salvá-lo é ele experimentar a graça de Deus e experimentar das insondáveis riquezas de Cristo. E ele vai falar para o mundo, eu não quero você, eu quero o Senhor. Mas alguém tem que dar.
Alguém tem que dar. Quem vai ser? Dá para o serviço de jovens. Ah, é? Você não vai fazer nada em casa? Serviço de jovens que vai dar para eles? Serviço de jovens é que é o pai? A mãe? Você é o pai e a mãe. Somos nós que temos que dar. As insondáveis riquezas de Cristo. Fazer-lhe experimentar um Cristo. Que ele diz assim: eu não quero o mundo, eu quero Cristo. É possível? É. Porque isso aconteceu com a gente. E olha, ao longo da história da humanidade, aqueles que amaram e buscaram o Senhor, é possível. Eles falaram: não quero o mundo morreu para mim, eu morri para o mundo, eu sou do Senhor. Mas só vai falar se experimentar, só vai falar se ganhar. Ele vai ver um modelo. Meus pais são prisioneiros de Cristo Jesus. Amém? É isso aí. Nesse mundo cada vez mais forte, mais maligno, qual é a esperança e a salvação deles? Nós sermos prisioneiros de Cristo e dispensarmos a graça de Deus, dispensarmos a eles as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai. E orar pelos filhos. Muita oração. Há uma causa em jogo. Não é uma oração decorada, tradicional, repetida. Uma oração viva, com coração, com encargo de luta. E que ele ora? Olha só. Para essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Minha família, minha casa, família de Deus. Sobrenome da minha família, Deus. Certo? Esse é o sobrenome deles. Porque são filhos de Deus. Meus filhos têm meu sobrenome. Qual que é o nosso sobrenome? Deus. Sobrenome dos nossos filhos? Deus. Família de Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Olha o conteúdo dessa oração. Nós precisamos aprender a orar, amados irmãos. Eu quero fazer uma pergunta. Se eu requisitasse dos céus a gravação da sua oração todo dia à noite, eu não sei se você ora à noite ou de dia, e eu escutar as orações, eu vou ouvir orações diferentes ou é sempre a mesma oração? E assim, vamos ver anteontem, né? Ontem, parece que é igual. Igualzinho, peraí, então eu vou para uma semana atrás. Igual.
igual? Vamos escutar mais alguns dias. Tudo igual. Vai ser assim? E é isso que eu vou ouvir? Tudo igual? Ou o assunto é igual, mas todo dia tem um sabor novo. Todo dia tem um coração colocado ali. Todo dia você pode tocar o amor naquela oração. Eu quero fazer a seguinte pergunta, amados irmãos: que tipo de oração eu vou escutar se eu ouvir a gravação? Nós temos que mudar. Você acha que uma oração que não consegue tocar nem você vai conseguir tocar Deus? Amém. Orei. Eu oro todos os dias. Daí você ouve a gravação. Amém. Todo dia a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. Não tem? Tem que mudar? Tem que mudar. Então nós vamos mudar. Não vamos? Por esta causa. Por esta causa. Olha só, o que ele ora? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, esse é o desejo que devemos ter para a nossa família. Não é assim: Senhor, abençoa tudo na minha família, Senhor, que tudo bem, que possa tudo ir bem na escola, pois tudo bem no trabalho, e bababá, e bababá, e bababá, bababá. Aqui, não, aqui diz assim: Senhor, eu oro que você habite no coração dos meus filhos. Eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Está vendo? É uma oração com sabor, com conteúdo, com realidade. E aí, o versículo 18 é um versículo muito importante dentro da aplicação da vida familiar, a fim de podermos compreender com toda a minha família, compreender com toda a minha família, com a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Senhor, dá uma porção para cada um de nós. Dá uma porção de comprimento para o meu filho. Dá uma porção de altura para minha filha. Dá uma porção de largura para minha esposa, para que juntos possamos compreender as suas dimensões. E nós juntos possamos conhecer o seu amor, que excede todo entendimento. Mas para isso eu preciso ser prisioneiro de Cristo Jesus. Há uma visão que me prende. Há uma visão que não me permite ir para a carne. Há uma visão que não me leva a amar o mundo, porque eu vi o plano de Deus para mim e para minha família.
E tudo que eu quero é que isso se torne real. Olha só, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Enche a minha casa, Senhor. Sua plenitude esteja em minha casa. Você acha que Deus não vai atender uma oração assim? Essa oração não é melhor do que abençoa meu filho na escola, abençoa meu filho aqui, cuida dele lá na ginástica. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar, porque, mas eu estou falando de um conteúdo real. Não é um blá 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 blá, é um conteúdo real. Por quê? Porque esse conteúdo real governa meu ser, toma conta do meu coração. Eu sou prisioneiro dessa visão. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja. Eu quero falar um pouco desse versículo 20, porque esse versículo 20 faz parte da minha experiência nessas últimas 3 semanas. Você sabe, né? A minha netinha ficou doente, foi para UTI, e na mesma semana estourou um monte de bombas em termos de situações de irmãos, de famílias, de igrejas aqui e ali. As notícias chegaram até mim, me telefonaram. Oh, Senhor Jesus. Claro, todos esses assuntos eu tenho que levar diante de Deus, né? Claro, orar. Hoje o irmão Marcelino, hoje à tarde, falou alguma coisa muito interessante. A ajuda dele foi muito boa, não foi hoje à tarde? Foi maravilhosa a ajuda. Realmente, todos nós realmente gostamos muito. Ele falou o seguinte: a nossa mente. Problema da nossa mente, o que toma conta essa nossa mente, essa mente mentirosa, mente mesmo, né? E aí, ele falou uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa, só pensa para o lado negativo, não é assim? Ele falou assim, por exemplo, vai viajar, atrasou, não chegou ainda, por exemplo, tinha que chegar às 8 horas, agora já são 9 horas, a gente já pensa em acidente e tal. Ninguém pensa para o lado bom. Eu digo, ninguém pensa assim, ele parou num restaurante, numa churrascaria para comprar carne, para trazer para o jantar. Ninguém pensa isso aí. Não pensa aí, furou pneu, estragou o carro, bateu, só pensa, ninguém pensa para o lado bom. Então, quando as coisas acontecem, eu vou dizer uma coisa também. Eu estava um dia lá em Uberaba, nós estávamos tendo comunhão em pequenos grupos, né? Daí uma irmã falou assim para mim, falou assim, num pequeno grupo, né? Assim, eu queria ser que nem o Miguel. Por quê? Eu disse, olha a tranquilidade dele lá. Netinha está na UTI, olha a tranquilidade dele. E eu disse assim, irmã, você acha que eu não sou humano? Eu sou humano. Você acha que eu não tenho ansiedade? Se eu não tivesse ansiedade e medo, eu não seria humano. Ninguém busca ansiedade. Ansiedade e medo vem. Mas a questão é, o que você faz com a ansiedade e o medo quando chega? Essa que é a questão. A ansiedade chega para todo mundo. Nós podemos escolher ser dominados pela ansiedade e medo ou lançar sobre ele toda a nossa ansiedade.
porque Ele tem cuidado de vós. Não é essa a palavra de Deus? Eu posso me agarrar à ansiedade e afundar. Eu vou dizer uma coisa: quando a ansiedade entra, a fé vai embora. Os dois não conseguem ficar na mesma sala. Sabia disso? Quando a fé entra, a ansiedade vai embora. Quando a ansiedade entra, a fé vai embora. Qual que é a melhor maneira de terminar com a ansiedade? Mandando a fé entrar. Quando a fé entra, a ansiedade vai embora. Quando a ansiedade entra, a fé vai embora. Então é essa a questão. Daí está falando: você acha que eu não sou humano? Você acha que eu não tenho sentimento? Você acha que eu não tenho ansiedade? Ele diz: você não sabe o número de bombas que estourou no meu colo essa semana. Mas o que eu faço? Eu lanço no Senhor. Então, mas quando a ansiedade vem, a gente pensa, né? Um monte de coisas. Daí o Senhor disse assim para mim: Miguel, eu estou num dilema. O Senhor falou assim para mim. Eu disse: por quê? Diz: Miguel, dá uma olhada em Efésios 3:20. Efésios 3:20 assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele diz assim: Miguel, quando você ora, quando está pedindo, você está pedindo nessa direção. Mas o que você pensa é nessa direção. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu peço uma coisa: Senhor, eu estou pedindo isso, mas o que eu penso é o contrário do que eu estou pedindo. Então o Senhor falou para mim: você quer que eu faça o que você pede ou o que você pensa? O que eu peço, Senhor. Não faça o que eu penso, por favor. Os irmãos entenderam? Quem tem esse problema, levanta a mão também. É isso aí. Daí o Senhor diz assim: por que você não pensa na mesma direção que você pede? Situação do seu filho. Talvez você tenha um filho envolvido em grandes problemas. Talvez seu filho esteja hoje no mundo, apesar de ter crescido na vida da igreja. Talvez seu filho esteja envolvido com drogas. Nós vamos pedir, não vamos? Mas quando pedimos, o que a nossa mente pensa? Não adianta. Não tem mais jeito. Não é assim? A mente mente. Então, olha só. Essa questão da nossa mente é um grande problema. Agora, nós vamos entrar em Hebreus, porque eu quero tocar nesse grande problema eu quero desenvolver mais ou menos um pouco esse assunto. Hebreus capítulo 3. O Senhor está falando conosco, não é? Agora, o que nós vamos fazer com essa palavra? Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração,
como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Preste atenção ao versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Nós temos todas essas promessas da palavra. A incredulidade nos afasta disso tudo. E ainda mais, continua, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você crê ou não crê no plano eterno de Deus para a nossa família? Olha só, capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amados irmãos, Deus
está mostrando para nós o plano dele para a nossa família. Se nós crermos, nós vamos nos entregar totalmente para isso aí. Não interessa qual a condição atual. Deus tem poder para salvar e restaurar. Ele precisa de um prisioneiro de Cristo Jesus, que dispense a graça. Ele precisa de um prisioneiro de Cristo Jesus, que creia, e pelo fato de crer, ore e persevere em oração. Creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Significa, não vamos dar margem para o inimigo na nossa mente. Colocar nossa mente no Espírito. Quem crê, entra no descanso. O grande problema é nós endurecermos o nosso coração. Você sabe, nesta curta porção de Hebreus 13:4, 3 vezes é falado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração significa que aquela palavra não consegue entrar, porque tem algo duro resistindo. Se deixamos a palavra entrar, daí nós temos o ouvir da fé. Isso gera o descanso para nós. Amados irmãos, precisamos crer no que o Senhor é capaz de fazer. A realidade dessas coisas que nós vimos nessa porção de Hebreus, no versículo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Quem fez a promessa é Deus. Amém? Então, cremos na promessa, e pelo fato de cremos na promessa, nós entramos no descanso. Sabemos que as provas não são fáceis, mas o Senhor hoje está operando em nós, nos ensinando, exercitando a nossa fé, para nós avançarmos. Deus quer toda a nossa família. Pode ter certeza disso. A questão é se nós tomamos ou não essa causa. Se há quem tome essa causa, tem caminho. Deus tem caminho. Amém? Há esperança para a árvore, né? Nós cantamos. Há esperança. Porque é Deus que opera. Essa é a nossa visão. Que o Senhor realmente possa nos levar a avançar. Que cada um de nós, como chefes de família, tenhamos esta causa forte diante de nós. E que Deus nos abençoe e salve nossas famílias, como Ele deseja. Amém. Nós vamos ficar por aqui. Continuamos amanhã.
Podemos fazer comunhão, ter comunhão em pequenos grupos, tá bem?